Olá, pessoal, bom dia. Bom, continuando nossa conversa sobre a tramitação do projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós vamos falar hoje sobre a tramitação em segundo turno. No último vídeo, a gente falou sobre a conclusão da tramitação em primeiro turno, que ocorre quando é feita a votação do projeto de lei em plenário. Se esse projeto de lei for rejeitado em plenário no primeiro turno, então está concluída a votação. Não é necessário mais realizar o segundo turno, porque o projeto já foi rejeitado, ele não vai virar uma lei, uma norma. Mas se ele foi aprovado em primeiro turno e ele possui emendas, que são aquelas proposições que alteram em alguma medida o projeto de lei original, ele vai passar agora a tramitar em segundo turno, que é a análise de cada uma dessas emendas, que podem ser propostas por quaisquer dos parlamentares da Câmara Municipal, não necessariamente o parlamentar que protocolizou o projeto de lei original. Então, a tramitação em segundo turno ela é muito similar à que ocorre em primeiro turno, só que o objeto de análise são as emendas. Então, essas emendas elas vão passar pela análise da Comissão de Legislação e Justiça, a CLJ, depois por até no máximo 3 comissões temáticas, entre aquelas comissões que eu já citei em vídeo anterior, e aí então ela vai para votação, essas emendas vão para votação em plenário. A partir daí, então, cada uma dessas emendas elas podem ser aprovadas ou rejeitadas, e as emendas que forem aprovadas, elas vão compor o texto do projeto de lei original. Lembrando que se tiver alguma emenda que, de alguma forma, contradiz uma outra emenda que vai ser votada mais para frente, caso essa emenda que seja votada primeiro seja aprovada, ela acaba prejudicando, é o termo que é utilizado, a votação da emenda contrária que ocorra posteriormente. Então, na verdade, nem é necessário que seja votada a emenda contrária depois, porque a gente já teve a votação da primeira emenda e os parlamentares foram a favor daquilo ali, então significa que por transitividade, né, por coerência, eles vão ter que ser contra a emenda que é contraditória. Então, até por questão de eficiência, nem precisa de ter a votação dessa emenda, dessa proposição que é prejudicada. Bom, gente, então é isso. A partir do momento que se tem, então, o projeto de lei original votado em primeiro turno e as emendas que foram aprovadas em segundo turno, você tem uma proposição final que vai passar pela área de redação da Câmara, o pessoal interno da Câmara vai fazer essa redação final do projeto de lei para virar uma lei, e ela vai então para a sanção do Executivo. O Poder Executivo então vai analisar, o prefeito ele pode sancionar essa lei, essa norma, que então vira lei vigente, né, que passa a de fato afetar a vida das pessoas, considerando, é claro, a cláusula de vigência que estiver presente no projeto de lei. Ou então o prefeito pode vetar essa proposição, esse projeto de lei, e aí ele volta para a Câmara então institui uma comissão especial de veto que vai analisar as razões desse veto, e o presidente da Câmara ele pode então, no caso, a partir de uma votação que é realizada em plenário, aprovar essa lei, mesmo tendo sido vetada pelo prefeito, então ela vai ser promulgada pelo Legislativo, pela Câmara, ou então aceitar as razões do veto e aí esse projeto de lei não vira lei. É isso, gente. Então, assim, essas foram as etapas em linhas gerais de como que uma proposição, como que um projeto de lei pensado por um vereador, por um parlamentar, tramita na Câmara Municipal para até então virar uma lei que vai de fato afetar a vida das pessoas. É importante a gente lembrar que isso deve ser feito com muita responsabilidade, né? Afinal, a gente não pode ficar criando leis por aí. O ideal é que a gente tenha o mínimo de normas possíveis, garantindo uma desburocratização da vida das pessoas, para que a gente possa ter uma flexibilização, né? Não ter a vida toda engessada por essas normas. E lembrando que o papel principal do parlamentar, na verdade, pelo menos na minha opinião, não é a produção legislativa, não é ficar criando novas leis, mas sim a fiscalização, é fiscalizar o poder executivo, é avaliar se o dinheiro que a gente
contribui, né, com os nossos impostos, se ele está sendo bem aplicado pelo Executivo em termos de serviços públicos de qualidade para toda a população. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês aí durante essa série de vídeos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.